Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma semana que nós estamos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Continuamos aí estudando o livro de Josué, avançando na conquista da terra prometida. Já terminamos a parte em que eles lutaram, guerrearam. Agora nós vamos ver como que fica o povo de Israel em Josué a partir de agora. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós queremos clamar a Ti em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração neste dia, trazer a revelação do coração do Pai nesse estudo, Senhor, e que tudo seja feito conforme o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Irmão, então eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, como eu falei, capítulo 12. E aí nós vamos ler, como nós vimos, retomando um pouquinho 11, nós terminamos Josué capítulo 11, falando um pouco do resumo das conquistas. E nós terminamos dizendo aquilo que a palavra diz, que a terra o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões, e a terra repousou da guerra. Então, a partir daí, nós tivemos um tempo de paz, um tempo em que não haveria mais guerra para se avançar e conquistar, porque até aqui Josué e o povo de Israel tinha ido até onde o Senhor tinha ordenado na conquista. No Josué capítulo 12, nós vamos começar a ver um resumo do que foram as conquistas de Josué e do povo de Israel. Vamos ler então o 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era o resto dos gigantes, e que havia em Astarote, em Ed-Rei. E senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. Então, do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver aqui que Moisés já havia feito uma divisão, tinha distribuído algumas terras para as 2,5 tribos. Então, Moisés havia dado a terra em possessão à tribo de Ruben, que é a tribo dos Rubenitas, aos Gaditas, que é a tribo de Gade, e a tribo de Manassés. Então, todas as vezes que nós falamos de Rubenitas, nós estamos falando da tribo de Ruben. Quando nós falamos de Gaditas, nós estamos falando da tribo de Gade. E a Manassés, que era uma outra meia tribo. Então, Moisés, antes de Josué continuar a empreitada que Moisés já havia começado, na peregrinação da terra, Moisés também havia conquistado alguns territórios. Então ele liderou o povo, ele liderara o povo na conquista desses territórios. Moisés não era um homem de luta como Josué. Moisés, ele era um homem que estava à frente, ele era manso, como nós já vimos em algumas situações,
como Moisés ele era um homem manso e como ele lidava com o povo. Josué, ele já era um homem de batalha, ele era um homem que ficava à frente das batalhas junto com os homens de guerra. Mas ainda no tempo de Moisés, antes dele passar a liderança do povo de Israel para Josué, o Moisés ele havia conquistado alguns territórios. Então lá em Números capítulo 21, nós podemos ver, Números 21, a conquista de territórios. Lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 24, nós podemos inclusive abrir aqui para nós lermos juntos. Deuteronômio capítulo 2, versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor: levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Ainda em Deuteronômio capítulo 3, versículo 17, diz assim: como também a Campina e o Jordão com um termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdod, Pisga, para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos os vossos irmãos, os filhos de Israel. Então, sob a liderança de Moisés, o povo já havia conquistado algumas terras. E é muito interessante que, se nós formos ver o perfil do exército do povo de Israel, ele era um perfil que ele não amedrontava, ele era um exército fraco. Se nós formos avaliar o seu perfil o perfil de exército, né? O exército, ele é valente, ele é forte. Lógico que nós tínhamos muitos valentes de Deus ali, né? Eram todos valentes, mas era um exército. Os exércitos, eles apresentavam o seu potencial com muitos homens treinados, apresentavam o seu potencial em número muito grande, apresentavam o seu potencial em instrumentos, né, para conseguir avançar e conquistar mais coisas e derrotar o inimigo. Então, sob esse ponto de vista, o povo de Israel ele não apresentava medo. Se nós formos avaliar sob esse ponto de vista, nós vamos ver que o exército de Israel não apresentava medo. Mas havia uma grande, enorme diferença, é que com o povo de Israel estava o Deus Todo-Poderoso. Com o povo de Israel, tudo que eles faziam, toda a orientação que Moisés dava ao povo, toda a orientação que Josué dava ao povo, eram orientações debaixo da cobertura de Deus. E o que começou a amedrontar os territórios, os reis dos territórios, nós já vimos aí em várias situações que alguns reis se levantam contra o povo de Israel no reinado de Josué, durante o tempo em que Josué esteve à frente do povo, foi justamente os reis saberem que, embora humanamente falando, o exército de Israel fosse um exército fraco, havia um poder sobrenatural que estava à frente deles. Havia um poder sobrenatural que traçava todas as estratégias. Havia um poder sobrenatural que guerreava as guerras pelo povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então aqui no 12, nós vamos ver que a divisão já havia sido feita pelo próprio Moisés. Então foram territórios conquistados ainda no tempo de Moisés. Aqui em Josué capítulo 12, nós vamos ver um resumo da primeira metade do livro todo de Josué. As conquistas, né, tudo que ele fez. Os reis, as nações conquistadas. Nós temos que lembrar que essas conquistas, elas são divididas do lado leste e do lado oeste do Rio Jordão. Então, são dois lados tendo como divisor o Rio Jordão. E aí, a partir do versículo 7, que nós vamos ler agora, nós vamos ver que, como eu falei que ele era um resumo,
que Josué e o povo de Israel feriu 31 reis, ou seja, 31 territórios que eles foram conquistando e os reis foram sendo feridos. Então nos diz aí no 7, e estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade no vale do Líbano até o monte Calvo que sobe a Seir. E Josué a deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Como eu disse, havia uma divisões de terra. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas, no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, o rei de Jericó, um rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gézer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Géder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro. Então, irmãos, até o 16, então a partir do versículo 9 até o versículo 16, quando ele começa a falar do rei de Jericó e vai até o rei de Betel, nós estamos falando dos reis que estavam ao sul de Canaã. Então, nos versículos 9 ao 16, nós falamos dos reis que estavam ao sul de Canaã. A partir do 17 até o versículo 24, nós vamos falar dos reis que estavam ao norte de Canaã. 17, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Simron, Meron, outro, o rei de Aksaf, outro, o rei de Tanak, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão, no Carmelo, outro, o rei de Dora, em Nafatdor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. E aí a gente termina o 24 falando dos reis que estavam ao norte de Canaã. Como eu havia dito, o exército de Israel ele era pequeno, não intimidava, ele não tinha potencial no olhar humano, mas ele tinha um Deus poderoso que era com ele. E isso nos faz refletir, irmãos, sobre a nossa pequenez e a grandiosidade do Deus a quem nós servimos. Às vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, problemas que são tão grandes ao nosso ver, são tão gigantes ao nosso ver, inclusive aqui nessa empreitada via gigantes, que nós já vimos aí no 12, que os anaquins, durante 7 anos que Josué liderou o povo de Israel nessa empreitada da conquista, especificamente, mais outro tempo que Moisés esteve com o povo também conquistando e instruindo o povo, orientando, nós vamos ver que Deus ele se incumbiu de todas as coisas, de todo o zelo, de todo o cuidado. Ele deu líderes, ele deu estratégia, ele deu orientação, ele deu momento de sacrifício. Ele queria que o povo entendesse que uma vida cristã ela é um todo. Ela é uma vida de ensinamento daquilo que vem do alto, de viver conforme o alto. É uma vida de sacrificar a sua vontade, os seus desejos. É uma vida de viver segundo as orientações, o direcionamento de Deus na sua vida. É também uma vida de você obedecer aqueles que estão sendo colocados como homens de Deus, mulheres de Deus sobre a sua vida, nesse caso aí especificamente homens de Deus. Então isso traz para nós um entendimento de que nós, mesmo pequenos, mesmo debilitados muitas vezes emocionalmente, nós podemos porque nós temos um Deus vivo. Nós podemos porque nós temos um Deus poderoso
que traça estratégias para nós. Esse Deus é o mesmo. Esse povo aqui, esse modelo de povo que teve cuidado, a orientação de Deus, a estratégia, é o mesmo povo, é o mesmo modelo de povo que eu e você somos. O povo que Deus cuida, que deu a palavra para nos ensinar. O povo que Deus traça estratégias, nós precisamos só aprender a ouvi-las. Em nome de Jesus, nós nos espelhemos nesse povo que avançou, mesmo com toda luta, com toda dificuldade, mesmo com todo sofrimento que foi o caminho, né? Toda a dor do deserto, mas para desfrutar da terra que o Senhor havia preparado para eles. Que nós também, em nome de Jesus, um dia desfrutaremos da nossa terra prometida. Que Deus nos abençoe. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus, quando nós vamos poder estudar o livro de Josué, capítulo 13, já vendo como é que vão ficar as divisões das terras, tá bom? Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Recebam um abraço virtual santo, uma semana de paz e de tranquilidade. Amém? Pai, obrigado porque nós estamos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso. Obrigado porque nós somos realmente muito pequenos, mas o Senhor é grande, é poderoso, é imenso, é intenso. E obrigado, Deus. Obrigado, fica conosco, nos ensina, nos ajude, nos oriente todos os dias, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.